Garocast, o podcast repleto de fúria. Um uivo de saudação para vocês, lupinos hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Garocast. Saudações, nação Garou. Aqui quem fala é Pedro Nogueira e eu tô aqui limpando a caixinha de areia do gato. Fogo na mente e no coração, galera, que é o Dentinho. Nesse break aí de temporadas eu fui acometido por malditos. Agora eu tô passando por um ritual de purificação à base de heavy metal e garou metal. Gostou das recomendações, Dentinho? Pois é, cara. Sim, claro. E você acha que ficou adequado pros Fiana? Ah, não. Mas é heavy metal, então tá de boa. Pô, pelo menos os Fiana não tiveram a abertura de Lion Man, né? Que é a dádiva dos ninjas, né? É a dádiva dos ninjas, exatamente. Galera, depois de um breakzinho, né, um pouco de descanso, a gente volta então com a segunda temporada e o nosso primeiro assunto, vamos começar desde os primórdios do universo de Lobisomem Apocalipse, falar um pouco sobre a criação dos Garou e também do primeiro evento da história deles, que é o Impergium, né? A gente vai, esse Garocast ele pode ser o História Garou 101 aí, que nós vamos durante essa segunda temporada percorrer um pouco dos eventos históricos dos lobisomens, além de outros temas também. Então é completamente aleatório, completamente da nossa cabeça e a gente fez assim, e, enfim, foda-se, né? Precisa ficar justificando por que nós vamos fazer desse jeito. Mas só antes da gente começar, Pedro, você andou mencionando aí que a segunda temporada das coisas é sempre pior do que a primeira? Há controvérsias, cara. Isso vale pra quê? Ué, cara, fica aí o desafio de posto, né? Fazer uma temporada melhor do que a primeira. Ah, interessante. Então, beleza, vamos começar com essa história toda aí. Vamos estudar a história, então. Bem, Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou... Puta que pariu, viu, Chocos? A gente não pode nem sair de férias, velho. Olha a zona que os caras transformaram esse KR, cara. Não pode deixar roedor de osso tomando conta dessa porra, não. Olha só, tem Hatkin pra um lado, tem garrafa de, sei lá o que é isso, balalaica pro outro. Puta que pariu, viu, velho? Ah, não. Pois é, a gente vai ter um descanso merecido aí depois das batalhas travadas na primeira temporada. Entrega isso aí na mão do roedor de osso e ele faz essa cagada toda. Eu vou arrumar uma vassoura fetiche pra ele limpar o carne. Pode nem visitar os parentes. Puta que pariu, viu, cara? Essa guerra contra o Weaver e com a Wyrm não pode parar mesmo, não. Tá fora. Tanto não pode parar que enquanto a gente teve esse breve descanso de guerreiros, a galera aí foi acompanhando aí os episódios do Quebra do Osso. Acho que deu pra matar um pouquinho a saudade do Garocast. Mas agora estamos de volta. É isso aí. Tamo aí com Clive na mão, bebida no coração e é isso aí, cara. Então, galera, a partir de hoje, de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, vocês vão ter aí um novo Garocast. Daí começamos então a segunda temporada. É isso aí. Tem coisa nova chegando, né? Tem coisa nova chegando, mas... Vamos manter em segredo. Vamos deixar tudo na mão do Zuctena, que aí, né, eles guardam bem os segredos. Então, em breve vocês vão entender do que é que nós estamos falando. É isso aí, não deixa nenhum Senhor das Sombras saber disso aí também, não. Não, pode deixar que os corvos da tempestade são todos meus, rapaz. Ah, então beleza, cara. Então vamos lá, galera. Começamos então o Garocast de número 16, dando início a segunda temporada. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, bora lá. Bora, vamos criar esse mundo. E fez o verbo. Começando desde o início, então, Gaia cria os lobisomens, os autoproclamados, os guerreiros de Gaia, né? Numa guerra que, a princípio, pelo menos ela não era nada visível, não existia essa guerra, por assim dizer. Na concepção de vocês, por que Gaia cria, então, os lobisomens? Eu acho que Gaia teve um insight de que a coisa ia desandar e criou eles numa tentativa de consertar algo que fosse dar errado. Mas, né, não deu tão certo assim quanto a gente imaginava. Eu acho que quando você fala de insight,
presume uma temporalidade, né? Então, assim, você tá falando como se Gaia prevesse o futuro. Essa parada de cosmologia, ela dá pra você viajar bastante, né? Dá pra você fazer umas paradas muito doidas. Então, assim, pode ser que o próprio tempo ali, né, fluísse de forma diferente, ao invés de ser, sei lá, linear, podia ser um circular ali, e Gaia percebeu, eu não sei, né? É uma coisa meio metafísica, ou sei lá, física quântica, chame como quiser. Porque quando o jogo pergunta por que Gaia criou os lobisomens e as raças metamórficas, a gente está presumindo que eles têm todos uma função, né? E depois a gente vai ver que todas essas raças elas têm funções perante Gaia, mas os guerreiros eles aparecem no momento que não tem uma guerra tão definida, né? Então eu fico pensando, sempre pensei isso, que talvez Gaia e a Wyrm, a Trindade, todas essas macroentidades do universo do lobisomem, elas estejam, de certa forma, total ou parcialmente, fora do tempo. De maneira que não é como se Gaia necessitasse dos lobisomens e dos Gural e dos outros seres para defender os interesses dela. Eu penso como se Gaia ela simplesmente agisse como Gaia. A criação de tudo, inclusive das raças metamórficas, fosse uma coisa, entre aspas, inevitável, dada a conjuntura espiritual que ela faz parte. Saca? Eu discordo um pouquinho aí, Pedro, porque como as raças metamórficas, a gente vai falar isso um pouco mais na frente, mas todas elas têm um papel muito bem definido para Gaia, né? São a memória de Gaia, olhos de Gaia, enfim. Então eu acho, você, inclusive, em alguns casts anteriores, você já mencionou uma coisa a respeito dos lobisomens serem divindades, serem criaturas, talvez, de alguma maneira, semelhantes a anjos. Arcanjos, vai. Eles são mais... Arcanjos, Então, eu acho que é aquela coisa assim, ela faz a criação e depois de perceber essa criação, ela fala, opa, agora eu vou precisar manter essa criação. Então eu vou precisar de alguém para curar a criação. Vou precisar de alguém para lutar pela criação. Então acho que esses papéis, eles são muito bem definidos. E eu acho que isso vem depois. Como se ela criasse e fala, opa, beleza, só que agora eu não posso deixar isso assim. Olha, eu não vou bater o pé firme na minha posição, contrariando você, porque essa parte aqui é pura especulação mesmo. Tanto sua quanto minha. Exato. Também, nós estamos só... Mas assim, para deixar mais claro o que eu tô querendo dizer, eu vou fazer uma analogia com o nosso corpo, tá? Com o corpo humano. Se a gente presumir que, sei lá, cada partícula, cada célula tem uma própria consciência e faz parte daquele corpo todo, aquela partícula pode até entender que ela faz parte de um corpo inteiro, mas não tem a consciência do corpo. Então, se os lobisomens forem pra Gaia como células de um corpo humano, eles não têm consciência do que passa na cabeça de Gaia, mas eles são parte dela. Eles estão ali já executando a função pré-definida. Então, eu não acho que Gaia criou os lobisomens e as outras raças para cumprir um papel que ela precisa deles. Essa função, na minha cabeça, vem antes do surgimento da própria raça. Assim como, sei lá, antes da célula se dividir e se tornar uma célula nova, a função que ela vai executar, ela já está mais ou menos determinada, entende? Então, quando a gente fala, os lobisomens são guerreiros de Gaia, os lobisomens podem entender que eles precisam fazer alguma coisa para salvar Gaia, porque eles são guerreiros. Mas para mim é como se fosse, sei lá, parte do corpo ou da mente de Gaia que está voltada para a batalha e, independente do que eles queiram, do que eles acham, eles vão executar essa tarefa. Uma forma de contingência, que você acha? Exato. Como se o destino fosse tão inexorável que leva eles a crer que eles vão estar na batalha final para defender Gaia, mas é uma batalha que já está perdida. Então eles só estão fazendo o que eles nasceram para fazer, o que está, sei lá, no DNA espiritual deles. E acabou fudendo até mais, né? Exato. Então eles seriam uma doença autoimune, cara? Tipo isso, como se a fúria que é, né, justamente a energia mais próxima da Wyrm que os lobisomens carregam, fosse, digamos assim, uma parte de Gaia que acaba fudendo com tudo no final das contas. Pois é, agora eu vou ler uma teoria aqui, Pedro. Você que falou que deu um mind blow quando eu disse lá no cast da tríade, né? Será que a... Peraí, você vai me dar outro mind blow aqui? Eu tô te julgando, então. Se você não for capaz, eu vou tirar renome. Não, cara, eu só falei que pode ser possível, não sei também. Ó, a gente tá do lado de um juiz do destino, então vai lá. Bom, já que Você é juiz do destino, Chocos? Ou é iluminado? Sou iluminado. Minha careca ilumina pessoas. É porque ele fica embaixo da luz e reflete.
Mas fala aí, Vem. Enfim, bom, como né, a gente falou que os lobisomens eles são os guerreiros e tudo, mas eles acabaram piorando a situação, né? Destruindo ainda mais toda a criação ali. Será que não tem uma ponta de participação da própria Wyrm na criação deles, não, cara? Mind blow! Eu acho que sim, cara. Eu acredito que sim. Acho que todas as... Não só os lobisomens e as raças metamórficas, mas todas as criaturas no universo do World of Darkness, elas estão, em maior ou menor medida, pendendo para um dos vértices da tríade. Mas ainda fazem parte das outras entidades. Então, beleza, os lobisomens são criaturas da Wild, criaturas de Gaia, mas eles também têm o Wyrm e o Weaver neles. Mas será que essa essência da Wyrm nele, será que ela não é maior do que a gente imagina, não? Eu acho que ela é maior do que se imagina, porque a Fúria é um elemento, assim, central, né? Quando você mencionou, falando da Fúria ser uma energia, estar mais conectada com uma energia da Wyrm, a gente tem, por exemplo, nos novels, o Evan, né, o menino lá, o Wendigo lá, que aparece... Curo passado, durante todo o metaplot, no Apocalipse, ele enfrenta uma grande garra da Wyrm, ele acaba vencendo-a, e essa garra da Wyrm era o que, de certa forma, corrompia a fúria dos Garou. Então, os Garou, eles enxergavam muito vermelho, vamos dizer assim, né? Essa coisa do frenesi, eles eram mais tomados por esses instintos, eles são mais ligados ao Wyrm, de certa forma. E aí, só depois disso, que os Garou, eles conseguem, de certa forma, se organizar melhor. É como se como se você tirasse um véu diante dos olhos deles, e eles agora conseguem enxergar as coisas com mais clareza, como as coisas realmente são. Então, eu entendo que a Fúria, ela é um presente meio de grego, saca? Ela tem o dedo da Wyrm lá, sim. Tanto que você tem um frenesi da Wyrm. A forma como eu vejo, quando Gaia cria os Garou, já existe um desequilíbrio na tríade. Eu não acho que Gaia ela tem essa visão do futuro, do que seria ou qualquer coisa do tipo, mas ela tenta, pra mim, ela tenta simplesmente defender a criação dela do que está por vir. Eu não gosto tanto dessa ideia de onisciência, entende? De que Gaia sabe tudo que vai acontecer, ou a tríade, ou a Wyrm, ou qualquer uma das forças. Tanto que, se ela soubesse, a Weaver não teria enlouquecido a Wyrm, né? Ela não teria criado consciência e prendido a Wyrm dentro da teia dela. Na minha cabeça, a guerra ela ainda não existe de fato, mas ela está por vir. Então acho que esse desequilíbrio na teia da criação faz com que Gaia crie os lobisomens. E aí Gaia pode ter pressentido algo, né? Exatamente. É curioso, a gente estava mencionando a respeito de arcanjos há algum tempinho aí atrás, porque em Demônio à Queda, os anjos que são capazes, né, de observar as tramas do destino, eles enxergam um nó nessa trama, né, que vai ser um momento de mudança. Então eles reúnem todos os anjos, decidem o que fazer, e aí começa, o que nós vamos fazer? Nós vamos interferir ou não vamos interferir? Aí tem toda a história, na interferência, aí tem Lúcifer, a queda dos anjos e toda essa coisa, né? Então, eu acho que é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Gaia, ela vê esse nó lá na frente e fala, porra, e agora? Eu deixo acontecer ou eu interfiro? E aí ela tem essa ideia de, beleza, vou fazer aqui então os Garou. Talvez essa tenha sido a única interferência possível pra ela, não sei também. Talvez alguma coisa do tipo. Não, quando eu tô falando Garou aqui, nós temos as outras raças metamórficas, algumas já foram criadas, outras seriam criadas depois dos Garou, mas como o foco aqui é só lobisomem, então vou centrar nesse aspecto, né? E aí ela cria o lobo, aí ela já tinha o crocodilo, o réptil, o tiranossauro, sei lá o que é que você quer chamar, a cobra, enfim, né? O que ela vai transformar essas criaturas em metamorfos. E é legal porque em alguns dos suplementos de lobisomem é dito que ela dá a habilidade, como você tem os humanos crescendo, ela vê que ela vai precisar estar em contato com esses humanos de alguma maneira. Então ela vai dar o poder de mudar de forma para os lobisomens. Entendi. Ela entra em contato com Luna, que é curioso porque os Garou, eles entendem a Gaia como um todo, mas na cosmologia deles e da forma como a história deles é estruturada, esses celestinos, eles são muito independentes, né? E aí Luna dá de presente para os lobisomens a habilidade de mudar de forma. Junto com essa habilidade vem o problema da prata, né? Os augúrios também, e a Fúria, que aí em algum aspecto ela entra em contato com as forças da Wyrm, conforme eu tava
mencionando há algum tempo atrás, não vou ficar repetindo, não. Vocês entendem essa criação dos lobisomens de alguma outra maneira, de uma maneira diferente, não? Não, eu acho que tem bastante a ver, assim, com o que você falou, cara. Quer dizer, eu acho que é bem por aí mesmo. É uma das coisas que eu acho bem acertado no lore todo de lobisomem é a relação de Luna e suas fases com as formas dos lobisomens e com os augúrios, assim, acho que isso tudo faz muito sentido. Agora, sobre o que você comentou, Show, dos lobisomens verem Gaia como um todo mas os celestinos, eles estão, de certa forma, independentes, pra mim, e aí eu vou explicar a minha interpretação, mas ela não é nada que eu li em algum lugar, Gaia, ela é representante, um espírito representante do planeta Terra, e Luna da Lua, obviamente, mas, digamos assim, ela está mais ou menos inferior a Gaia, porque, bom, a Luna orbita Gaia, de certa forma, né? Então, os lobisomens, eles são filhos de Gaia porque aqui existem, mas eles também têm as ligações com a Lua, e aí o motivo disso vai ser porque os lobos uivam pra Lua, essa coisa toda, e a própria lenda do lobisomem. Uhum. Mas assim, não consigo ver nenhuma outra forma de contar a história da criação, bom, a não ser aquelas particularidades tribais, mas não é o momento. Mas eu acho que justamente isso que é o legal, cara, que, né, não ter aquela resposta concreta, sabe? Exatamente. E abre margem para interpretação, para novas teorias, tudo. É isso que eu acho bem interessante, assim, né? Eu também, toda essa história dos lobisomens é uma coisa muito confusa e as tribos vão dando suas próprias opiniões e tal, tudo. Eu acho isso bem legal, acho muito mais legal, por exemplo, do que o de vampiro, onde você tem lá, Deus amaldiçoou Caim e pronto, e é isso. Vivam mas com isso. Mesmo, agora só um parênteses aqui, mesmo nessa de vampiros, você ainda tem muito espaço para interpretação. Sim, sim. Só que na de lobisomem não existe uma palavra a esse respeito. Mas é assim, Dentinho, como o vampiro, os caras vivem pra sempre, né? Se não forem mortos, digamos assim, o conhecimento ele pode ser considerado mais preservado. Eu acho que isso tira um pouco da graça. Uhum. E vocês nunca mais vão me ver falando bem de vampiro hacking. Mas o que rola é que no vampiro hacking, e isso acontece também no lobisomem Forsaken, só que de maneira errada, os escritores eles tiveram uma preocupação em manter essa origem dessas raças mais obscura. No caso do vampiro, a máscara e das trevas, do antigo World of Darkness, era muito bem definido. Caim foi amaldiçoado por Deus e criou todos os vampiros a partir daí. Isso tira um pouco da graça, né? Afinal de contas, sei lá, nas piores mesas de vampiro que tem por aí, Caim deve aparecer à torta e direito, mas mesmo nas piores mesas de lobo, cara, Caim apareceu você não vê uma presença do primeiro lobo, entendeu? Isso daí tá tudo envolto em brumas de mistério. Caim apareceu até em jogo de computador oficial, então... Ah, Maria. Mas você entendeu? O primeiro lobo, essa lenda do primeiro lobo, ela é só uma lenda, ela é tratada como uma lenda mesmo. E aí é curioso que no novo World of Darkness eles consertam isso pra vampiro, mas estragam pra lobisomem. Agora, olha só, a gente estava discutindo a respeito do papel e tal tudo, e eu mencionei aquela coisa dos homens. Vocês não têm a impressão de que talvez Gaia tenha dado as formas para os Garou, para eles, talvez como guerreiros, eles protegerem a humanidade, e aí ao Wyrm com o negócio da fúria, né, essa fúria, vamos dizer assim, contaminada, os Garou, eles interpretam isso errado, e uma das primeiras coisas que eles vão fazer é caçar os humanos, né, fazer o Imperium. Sim, eu acho. E eu acho que é mencionado diretamente na segunda edição, se eu não estou enganado, que os lobisomens são criados por Gaia justamente para serem protetores dos homens. O que para mim, eu não tenho certeza sobre isso que eu estou falando, mas se confirma mesmo, é um erro na escrita, né? Porque, sei lá, nunca que um Garra Vermelha seria protetor dos homens. Eu acho que isso vai muito da filosofia da tribo, né? Tá. Então talvez, sei lá, se eu li isso realmente na segunda edição, talvez tenha sido da boca de um personagem. Não, eu tenho a impressão de já ter lido isso também. Agora, no que vai ser impossível falar onde que eu li. Além disso, o ouvinte acabou de perceber, né? Toda essa confusão de onde foi que eu li, você pode perceber que a gente prepara muito bem o Garocast aqui. A gente não tem. Isso aqui não é uma monografia que a gente precisa colocar referência bibliográfica depois de cada citação, não, cara. Pode ficar tranquilo. Quem estiver achando ruim faz melhor.
Faz a terceira temporada aí. Faz a terceira temporada. Já vai estar. Nós todos já vamos estar de arano e cansados, velho. Não, isso eu já tô tem um tempo, eu sou velho. Já tá careca, né? Careca. O Crinos do Chocos não tem cabelo assim na roupa. Não, o Chocos outro dia ele mandou uma imagem aqui de uma guilhotina e tal, o pessoal sendo executado, e só falando que assim, só as crianças de 1700 vão se lembrar. Filha da puta. Então tá, joia. Vocês mencionaram aí a respeito do primeiro Garou. Existem várias lendas, né? De certa forma, cada tribo entende a sua linhagem, né, a sua herança vindo de quem seria o primeiro Garou. Como que... E, assim como a gente disse, não existe nada é falado a esse respeito no Lord Lobisomem. Não como cânone, pelo menos. É, exatamente. Como que vocês interpretam isso? Pra vocês, quem foi o primeiro Garou? Ô Chocos, como a gente tá aqui na presença de um Fianna Gaillard, o cara que é o verdadeiro mantenedor das histórias Garou, eu vou deixar ele falar primeiro o que ele encara como ponto de vista histórico e depois eu entro na metafísica. Tá, é porque não existe o ponto de vista histórico, né, por si só. Mas, o enfim, mitológico histórico. Tá, vai. enfim, cara, eu acredito que existiu realmente um primeiro lobo, né, mas que, em questão de tribo, esse tipo de coisa, ele não pertencia a nenhuma, entendeu? E eu acho que a ninhada dele foi a que deu origem às tribos, sacou? Ele pode ter tido uma grande ninhada de 13, ou melhor, né, de 16 lobos, e cada um deles foi o que deu origem a uma das tribos. Mas vem cá, então tem que ter um primeiro lobo e uma primeira loba, né? Sim, claro. Né? Não é que nem Caim que vai transformar. Não é que nem Caim, mas eu acho que realmente, né, esse primeiro par, eu acho que ele foi criado, mas talvez ele nem tenha sido Garou mesmo, por si, entendeu? Tem toda essa história, né, dos parentes e tudo, né, e como é tudo uma criação de Gaia, eu acho que esses dois primogênitos aí, na verdade, esses dois parentais, eles podem nem ser mesmo os Garou. E a ninhada deles, sim, são os que deram origem a cada uma das tribos e tudo mais, saca? Inclusive, tem algumas histórias, eu já li também, não vou lembrar onde, porque eu não tô fazendo uma monografia. Mas enfim, tem umas histórias, sim, de que houve realmente uma primeira matilha, né, e cada um deles já exibia características de cada uma das tribos, que existia aquele filhote que era o mais nobre, o mais orgulhoso, e tudo aquilo. Tinha aquele filhote também que era o mais franzino, rejeitado por todos, esse tipo de coisa, sabe? O mais forte fisicamente. Então essa é a visão que eu tenho, sacou? Eu compartilho em partes dessa sua visão. Eu acho que não houve um ou dois lobos de onde tudo surgiu. Eu acho que existiram alguns. Eu não acho que necessariamente eles fundaram, de certa forma, as tribos, não. Talvez o lobo originário ele tenha dado uma origem a algumas tribos, algumas tribos que guardam alguma semelhança entre si. Algumas dessas tribos podem até não existir mais, como é o caso dos Kuratã, do Buni, dos voadores brancos. Então, talvez esse primeiro lobo e primeira loba, eles tenham sido pais dos tataravós dos Garou, entendeu? Sim. Eu também partilho um pouco também da sua opinião, Pedro. Eu posso até ter expressado de forma errada. Eu acho que não só um. Não só um casal também. Que, Gaia escolheu vários pelo globo para serem os primeiros lobos. E aí podem ter sido 16 e deles vieram as tribos, ou podem ter sido, bem mais ou bem menos, e mesmo assim as tribos foram derivando deles. E não necessariamente a primeira prole deles, né, cara? Assim, já olha só, esse cara que nasceu e vai ser o presa de prata. Não, né? E por exemplo... tempo, as linhagens foram se especializando, né, cara? E quando eu falo que o lobo originário que se relaciona com determinada tribo, talvez ele não tenha nenhuma relação direta com essa tribo, eu estou me referindo especificamente aos roedores de ossos e ares do asfalto. Se a gente for presumir que existiu um primeiro lobo de cada tribo, eu acho que essas tribos não tiveram. E de repente até os peregrinos silenciosos, porque eles são tribos assim, baixa em hierarquia, baixa em raça pura, né? Tem um pedigree ruim em comparação com algumas outras, né? Especialmente os roedores de ossos. Acho que eles são uma tribo enorme e poderosa, mas rejeitada porque eles surgiram de miscigenação mesmo. Aí eu vou discordar um pouquinho.
Mas é assim, eu não tenho certeza. Não, claro, mas é porque eu acho que até essas duas tribos, né, que você citou, os roedores e os andarilhos, eu acho que eles podem sim, cara, ter tido lá o lobo que originou a eles, sabe? Uhum. Mas que esse lobo, ele já vinha perdendo o seu, entre aspas aqui, o seu pedigree, sabe? Porque como se fosse o último da ninhada. Isso pode ter acompanhado a própria evolução dos cachorros, né, que vieram dos cães. Os cachorros vieram dos cães? Dos lobos. É porque os próprios cachorros, né, cara, eles foram selecionados de lobos que tinham pouca ou uma quantidade menor de adrenalina no sangue. Sim, mas o Dentinho, por exemplo, os andarilhos do asfalto, eles são lobos ainda, embora talvez eles tenham uma proximidade sanguínea mais próxima de um cachorro do que um preso de prata, eles ainda são lobos. E aí eu te pergunto, que tipo de lobo existe na cidade? Não existe lobo que habita a cidade, então eu acho que eles surgiram de uma miscigenação. Mas na época... Já com a raça humana também, e mas com na essas época, formas inferiores. Mas na época que os humanos começaram a domesticar os lobos, já existiam, assim, cidades propriamente ditas? E aí a gente entra noutra alçada de discussão aqui, mas eu já assisti um documentário e foi mal, eu não tenho a referência dele, não estou fazendo monografia, mas esse documentário levanta a hipótese de que os humanos não domesticaram os lobos e tornaram eles cachorros, né? E sim que os lobos eles foram se domesticando ao se aproximar de cidades, e aí responde a sua pergunta, porque lá tinha comida fácil, eles não precisavam caçar, simplesmente aproximavam, e aí aos poucos eles se domesticaram. De cidades ou acampamentos. E aí, assentamentos, vai. E aí foi isso, o lobo, na verdade, né, cara, é uma série de fatores. Né? Uhum. Vou começar uma aula de evolução aqui, acho que vai ficar meio chato para os ouvintes. Vamos passar pra frente, porque... Antes que vocês comecem a falar aí a respeito dos lobos, eu vou puxar o negócio de volta para o lobisomem. A respeito aí, né, do primeiro Garou e tal, tudo, vocês começaram a falar a respeito do surgimento das tribos, o primeiro de cada tribo e tal, e vocês estão um pouquinho à frente do tempo aí. Porque o surgimento das tribos, ele tá extremamente conectado com o Impérium. Não, sim, mas quando talvez, eu não posso falar pelo Dentinho, mas quando eu falei desse lobo originário, eu não estava falando de um fundador das tribos, mas sim daquele lobo que já possuía todas as características do que viria a ser uma fúria negra. Uhum. Sim, é isso que eu também falei. Pode ter dado a impressão de que no início não havia nada e tal, não é assim. No início era o verbo crinar, né? Devia ser o verbo. Ai. Agora você fez um brasileirismo aí cabuloso. Eu não, a galera fala crinar. Então, mas... Inclusive eu tive que banir isso da mesa que eu narrei, cara. Aí como é que o pessoal falava? Eles falavam que o monstro estava saindo da jaula? Não, eles falavam, eu vou crinar, e eu tirava ponto de XP, sacou? Enfim, o surgimento das tribos ele tá extremamente conectado com o Impérium, né, em especial de algumas das tribos, e com um natural afastamento dos lobisomens entre si. A forma como eu enxergo o primeiro Garou, eu acho que o primeiro Gaia criou uma matilha, entendeu? Com Luna. E essa matilha foi gerando sua prole, e eles tinham que percorrer tudo, né? Percorrer todo o reino de Gaia, por assim dizer. E aí eles foram se agrupando em determinados pontos geográficos, o que isso vai fazer com que eles se tornem as tribos e vão pegar um pouco das suas filosofias e tudo. Eu não acredito em um fundador, né? Eu acho que é aquela coisa assim, do grupo, e de repente eles começam a se identificar por um determinado nome, devido a uma determinada filosofia. E uma coisa que eu acho muito interessante é que tanto que a filosofia daqueles Garou influenciou os parentes, tanto que os nórdicos são daquela forma por causa da influência da cultura dos crias de Fenris, ou o contrário. Exatamente. E tem, sei lá, acho que tem jogador aí que só tá acostumado com o módulo básico, mas se você der uma olhada nos livros de tribo, você vai ver celebridades, personagens históricos que são lobisomens. Isso é legal. Então, assim, que tanto que essa troca de cultura aconteceu para influenciar uma coisa ou outra. Mas eu acho que, por definição, é uma coisa mais de geografia mesmo, entende? Não, aqui nós nos comportamos dessa maneira, e vocês se comportam de outra maneira por lá, e proteja seus parentes, proteja os homens, caçem os homens, enfim. Toda aquela coisa, até que eles começaram a se identificar como tribo. Dói um pouco falar isso, talvez, mas, não sei, eu gosto de pensar que
talvez a prole preferida dessa primeira matilha, ou alguma coisa do tipo, era sim presa de prata. Não, eu acho que isso daí é uma coisa que eu acho que é canon. Eles conseguiriam traçar a sua herança até o líder até o alfa dessa primeira matilha. Sim, os presos de prata de todos foram que possuíram de fato um fundador. Que claro que esse cara não era branco, enfim, nem nada. Eles foram se modificando com o tempo. Eu acho que eles eram todos, sei lá, igual marrom, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas que a geografia foi mudando. Isso daí também é uma coisa que a gente pode considerar parcialmente cânone, porque no Axis Mundi, ponto de experiência pra mim, porque eu tô usando referência bibliográfica. É assim? No Axis Mundi, eu tô determinando que é. Mas nesses livros que tratam sobre a Umbra, você vê que na Pangeia, e aí é o passado mesmo, né? O passado espiritualizado naquele reino, ele faz com que todos os lobisomens percam as diferenças que distinguem ele de uma tribo ou de outra. Então, o Senhor da Sombra e o Preso de Prata e o Cria de Fênix chegam lá, na Pangeia, ou seja, no passado, e eles, de repente, não se veem mais como Cria de Fênix. Não é só que eles perdem a cor da pelagem, eles não se entendem como diferentes, né? O nome Cria de Fênix não vem mais na mente do cara, né? Isso. E nem significa nada pra ele. Exatamente. Agora, só pra poder tirar o ponto de experiência que você ganhou, Pedro, e 2 pontos de sabedoria no livro da Umbra, não no Axis Mundi. Próxima vez que você for dar uma referência bibliográfica, você, por favor, né, faça de maneira. Mas sabe por quê? Não, é porque a gente tá em lua nova hoje. A gente tá em lua nova, eu já ultrapassei. Se for pra discutir questão de renome, então, sabe por que eu acho que a gente não devia dar referência? Para os ouvintes pegarem os livros e lerem também, cara. Boa, e assim ampliarem seus conhecimentos. Mas a nota 2 de honra aí, gente. Quê? Eles não vão saber qual livro de honra. Então... Aí. Enfim. Não, mas que mande o errado, porque aí ele lê outras coisas, sabe? Aí ele lê e fala, porra, Pedro, tem merda nenhuma nesse livro aqui. Eu falo, vai estudar mais. Tá bom, tá no Axis Mundi, vai lá, galera, lê o Axis Mundi de cabo a rabo, tá lá. Beleza? E depois você vê que não tá nesse. Quando você vê que não tiver, você manda um e-mail, xinga o Pedro, e aí você lê o livro da Umbra, porque é onde tá a referência. Isso. Aí você xinga o Pedro, ele pede o renome e eu ganho falando assim, pelo menos o leitor leu. Exatamente. O ouvinte leu. Renome por dar um bom conselho. Deixa eu seguir o tópico, cala a boca. Cara, eu não tô atrás de renome, tô atrás... Você tá atrás de XP, que é pior ainda. Vai jogar D&D, Vamos lá. Caralho, que diálogo monológico. Vamos lá. Tá certo. Gaia cria então os lobisomens. Eu vou correr aqui agora muito rápido. Qual que é o papel que ela dá pros outros metamorfos, vocês sabem? Eu sei de alguns, cara. Eu também. Então vamos ver se vocês se completam aí. Vamos começar vamos pelos Ajaba, os Homem-Hiena. Caralho, nossa, não faço ideia. Eu também não sei, não. Porra! A minha formação como jogador de lobisomem é 2ª edição, então ainda não tinha nada dos Ajaba mais bem detalhado, tinha, sim, né? O livro dos Bastet. Mas eles eram considerados um Bastet, não uma raça metamórfica separada, né? Não são, não. Eles são... É entendido como uma raça metamórfica, só que os Simba estão lá caçando eles e dando porrada neles e eles são poucos mencionados. Entendi. Bom, mas eu não faço ideia do papel deles, não. Eu posso chutar. Que seria? Os lixeiros de Gaia. Os lixeiros? Porque hiena come carniça, né? Então, sei lá. Achei que tinha alguma coisa com purificar e limpar a face de Gaia. Entendi. Sei lá, Scavengers. Não é isso, não? Não sei. Vamos ver o dentinho aí. Eu não faço ideia, cara. Não, então chuta, porra. Então vamos lá, Pedro. Vou marcar a letra C com você, cara. Beleza. C de correto, C de certo. Cara, eles são conhecidos, eles são os escolhidos da matança, sacou? É uma coisa do tipo... Porra, eu não sei nem como é que eu traduziria isso. Color, né? O cara que faz o cooling, né? Vai matar todo mundo, né? Vai matar todo mundo, não. Vai fortalecer o rebanho. Né? Os Ajaba, de certa forma, eles têm um papel muito parecido com o Impergium. De uma então eles são os selecionadores. Exatamente. Uma força de seleção. Eles são tipo os como é que fala?
imaculados lá da Daenerys Stormborn. Ah, sei lá, porra. Eu não sei. Saca, Eles não são castrados, mas vão... Eles são aqueles que vão ter o Darwin Awards pra galera, então. Tipo isso. Tipo isso. Então, eles têm um papel muito parecido com o que os lobisomens tentam impor, como o Impergium, que é de ir matando o fraco, né, e os mais velhos para fortalecer aquele rebanho. Obviamente, na África. Aí, Pedro, então eu acho que de 1, assim, a gente tiraria 0.4. Eu sou professor escroto, tá errado essa porra, tem nada a ver. 0.4 em questão de múltipla escolha, você marcou letra C, se fudeu. Nunca vi isso, tá errado, mas tá... Então vai lá, manda... Então tá, então questão 2. Os Ajabas são Charles Darwin ali da parada. Beleza, vamos fazer um jogo aqui, quem falar mais rápido e quem falar correto faz ponto. Ganha ponto de XP. Caralho, passa ou repassa, velho? Passa ou repassa, torta na cara no final. Bastard. Os Bastards são os olhos de Gaia, só que na Terra. Eles estão aqui para vigiar as coisas, assim como os Corax vão vigiar a parte celestial. E isso é interessante porque os Bastards, por eles terem essa ligação forte com a Terra, eles não têm acesso à Umbra tão fácil enquanto os Corax têm. Sim. Dentinho, você pode melhorar falou isso. o cara que cria Bastards, né? Eu tenho 2 gatos e sou casado com um Bastard, né? Então... Os Bastards, eles são os olhos, eles devem observar e desvendar os segredos de Gaia. E aí eu já vou puxar logo o próximo tópico, o Pedro acabou já mencionando, que é a respeito dos Corax, que Gaia cria os Corax porque os Bastards descobrem, mas eles não contam os segredos de Gaia. Guardam os segredos. E os Corax, então, são os mensageiros ali. Que eles veem os segredos e falam, né? Então é por isso que o Corax é barulhento. Ele tem essa coisa, é uma característica que eles são meio inquietos e normalmente a raça fala demais, vamos dizer assim. E tem essa ligação com o céu e com a Umbra, né? De observar as coisas à distância e também percorrer os reinos espirituais. Gural. São os curandeiros de Gaia. Exatamente. Aqueles que não só os curandeiros, né, do mundo físico, mas também do mundo espiritual. Isso. E ele tem também a coisa do segredo da morte, né? Tá ali com os Gural. Hatkin. Os Hatkins são ali pra fuder a porra toda, pra todo mundo, pra causar o caos, sabe? É o caos. Eles são os Joselitos de Gaia. Eles não são só os caras que estão fazendo... Eles não são só os caras que estão fazendo uma zoeira, eles estão prejudicando todo mundo, entendeu? São os fudidos. Eles são os RoeBR de Gaia, velho. Que bosta. Tá bom. Eles têm também essa coisa do controle populacional, né? Com fome e a peste. As pragas, as pestes. É uma coisa bem conectada ali. Isso é uma força bem destrutiva, né? Porra. Cada uma das raças e das espécies de criaturas que existem no mundo das trevas penderem ou mais para o Wyrm, ou mais para o Weaver, ou mais para o Wild. E das raças metamórficas, essa é uma das que pende mais para o Wyrm, né? Nesse aspecto, eles controlam a população da mesma forma que a Wyrm faz, devorando as coisas. Deles, Pedro, o discurso deles é bem assim, não, nós fazemos aqui, nós estamos lutando pela Wild. Eu tô ligado, mas só que eu tô falando da atuação deles. Ela tem uma... Vou mudar um pouco o linguajar só pra, com certeza, não errar. Os Hatkin, eles pendem pra uma energia entrópica. Vamos seguir. Tá 2-2 o jogo aqui. Tô contando. Nuisha. O Nuisha é o riso de Gaia, né? Os RoeBR de Gaia. O riso de Gaia. O RoeBR. Todo mundo é RoeBR nessa porra? Não. Não, pois é, os Nuisha, eles são riso de Gaia, mas de Gaia, mas as peças deles sempre tem uma lição. Sim. É aquela brincadeira ou aquela sacanagem que ela não tá ali pra prejudicar. Ao contrário do que eu falei. Né? Ela é construtiva, ela tem mais um papel. Aí sim, eu acho que ela tem um papel mais voltado pra Wild. Não é aquele bullying saudável, né? De 1985. Isso não existe mais, né? Tá, beleza. Os Naga. Olha, eu acho que eles são também voltados para esse lance dos segredos. Eles são todos misteriosos, eles guardam segredos sobre a própria existência de Naga no mundo, né? Então eu acho que é isso. Mas esse eu tô certo. Dentinho? Eu não sei, cara. Eu tô tentando pensar aqui em alguma coisa, mas tá difícil.
Eu passo. Eu passo. Tá, os Naga, eles são os assassinos de Gaia, né? Aquela coisa assim, a raça metamórfica, todo metamorfo, né? Todo fera, como eles se chamam, que desvirtua do seu caminho, os Nagas são então incumbidos de matá-lo. Eles vão fazer o cooling, então, né? Eles vão... Os inquisidores. Né? Alguma coisa do tipo. E por que Gaia criou os Mokolé? Temos um especialista. Memória de Gaia. Os guardiões da memória de Gaia. Eles têm por serem homo crocodilo. Pera aí, cara, deixa eu falar um pouco. Porra, o Dentinho quer falar dos Mokolé, ué. Conhece seu inimigo, velho. Conhece seu inimigo, não era só isso que o comentário que eu tinha. Os Mokolé, por eles serem essa raça ligada aos crocodilos, aos répteis, que são criaturas que, né, elas se mantiveram assim, menos afetadas pelas eras, e eles têm essa memória de eras ancestrais. Não é algo como vida passada, é uma coisa de memória dos dinossauros. Por isso que as formas deles são também dinossauros, dragões, coisas mitológicas assim. É só falar de meteoro com eles, que eles dão uma bambeada. Tá, beleza. Os Ananasi. Os Ananasi são 3 tipos, né, Chutos? Isso. Tem os da Wild, os da Weaver e os da Wyrm, né? Aham. Eu vou deixar em branco, hein? E aí cada uma delas eu acho... Essa daí eu tô escrevendo borracha aqui. Agora que eles estão abertos, então eu vou... Tô com minha sabedoria acumulada de ouro preto e vou borrachar aqui agora, então. Mas, enfim, eu acho que pelo menos 0-1 eu ganho nessa. Eu sei que eles são eles são divididos, né? Cada um deles serve a uma parte da tríade. E eu acho que eles vão, então, atuar como uma força de cada um desses aspectos. Eu acho que os Ananasi da Wyrm, não sei se eles vão ter, né, papéis diferentes, mas eu acho que eles vão buscar a destruição das coisas mesmo. E são aspectos mais ligados a cada uma das faces ali. Sei lá, parece que os Ananasi, eles representam a tríade, né? Como de certa forma, o papel deles pra Gaia fosse justamente representar essa cosmologia. Ou incorporar ela de alguma forma, mas eu não sei. Acontece que, como todo professor escroto, essa era uma pegadinha, porque quem cria os Ananasi é a Weaver. Ela resolve fazer uma própria cria, ela cria então a Ananasa, né, a aranha rainha, que depois se apaixona pela aranha, ou o aranha, e então eles dão origem então à raça, né, que sim, eles vão se dividir, eles vão ter... cada um tem a sua função, mas que eles vão se aproximar da tríade ali, sim. Mas não, Gaia não criou, eles não têm nenhum papel dado por Gaia. Tá vendo? Eu sou escroto mesmo com os alunos. Roqueia. O Roqueia tem um papel semelhante ao dos lobisomens, só que no mar. Eles são guerreiros de Gaia lá. Odeiam tudo e tudo. Inclusive os próprios Roqueia, né? Algo do tipo. Agora também temos um especialista em Kitsune. Temos? Uai, você que é metida japonesa, se vira. Pô, os Kitsune, eles têm uma ligação muito forte à magia. Então, sei lá, alguma coisa também ligada a mistério. Mas isso é um chute. Cara, eu conheço muito pouco dos Kitsune. Eu sei que eles têm os postos lá e cada posto representa uma cauda a mais, e a única raposa de 9 caudas que eu conheço é Ninetales dos Pokémon, então deixa quieto. Porra, Pokémon, nossa. Eu ia respeitar mais se você falasse do Tails, do Sonic, mas só tem 2. Mas ele só tem 2, eu falei a única raposa de 9 caudas. Tudo bem. Acaba que o Gaia cria para os Kitsune meio que para ser os Garou do Oriente. Eu acho que começa a faltar criatividade para os caras da White Wolf, né? Você falar, a gente tem que criar bicho. Por quê? Para ser o Garou de não sei aonde, para ser o Garou de não sei da onde. Então, acho que é alguma coisa do tipo. Eles são tipo assim, a encheção de linguiça de Gaia. Exatamente. Então, tá aí. E agora vamos para as raças extintas, os Camazotes. Além de ser o Batman, o que mais eles são? Nem ideia. Eu também não sei não. Porra, velho, vocês não olharam porra nenhuma, né? Eu falei, velho, eu sou aquele aluno que foi fazer a prova pra tirar 2, entendeu?
Eu também, eu tô confiante no meu coração e mais nada. Os homens morcego, eles são conhecidos como os ouvidos de Gaia, ou ironicamente a voz de Gaia, né? Eles são os mensageiros, diferente dos Corax, né, que saem espalhando a informação para todo mundo. Os Camazotes, eles eram mais mensageiros secretos. Aí o Senhor da Sombra foi lá e matou todo mundo. Os Apis, os homens Auroch. Então, eu não sei se são eles ou se são os Gronder, né? Gronder, sei lá como é que fala. Mas eu sei que um desses dois são os, abre aspas, casamenteiros de Gaia. Acertou, são os Apis, eles são tipo os pimps, sacou? Os caras tipo os cafetão. Ô meu filho, não, vem cá, ó, vai naquela ali, vai naquele ali e tal, tudo. Vamos gerar uma galera mais forte aí. Ai, tá vendo, velho? Poder de chute aqui tá indo bem, tá indo bem. Você já imagina um boi com altas correntes de ouro, assim, né? E um casaco de pele, né? Anéis. Aqueles chapéu roxo de pena, né, cara? Com a pena pra fora. O cara já chega falando I'm a motherfucker PIMP, you know? Pois é, e aquela argola no nariz. Isso, perfeito. E os Grond, então, né, os homens javalis. Então, como eu sou o aluno que foi pra prova despreparado, eu vou repetir a minha resposta. Porque se fosse uma prova aberta, eu não saberia a correção. Então dos dois ia estar certo. Os dois eu ia garantir. Pedro, você tá perdendo o jogo, você vai ter que resolver isso. Não faço a menor ideia, cara. Eu nem lembrava da existência de Gold. Os Grond, velho, aí... Peraí. Eles seriam os lixeiros, os scavengers. Isso, exatamente. Então eu tô repetindo minha resposta. Ah, porra, agora? Eu colei. Os Grond, eles estão então lá para poder escavar, né, a corrupção e trazer a corrupção à luz para que outros lutem, né? Então é por isso que o porco sai mexendo lá, o javali lá fica mexendo as presas dele no chão e tal, tudo. Então eu posso jogar uma torta na cara do Pedro? Fica à vontade. Nossa, Pedro, que beleza, cara. Manda ver, Da joia. Então, a Gaia cria então todos essas raças metamórficas, cada um tem a sua função, a gente já conversou a respeito disso aí. Vamos voltar então para o cenário de Garou. As tribos, elas começam a se dividir, em especial pela geografia, e é então quando eles começam a traçar os pactos com os espíritos, o que só vai fortalecer esse sentimento de tribo. Por mais que algumas tribos ainda não existam, e existem aí, e a gente vai ter aí algumas tribos que elas ainda não são, elas não têm nomes. Aí é só aquela coisa, o grupo que mora naquela região que futuramente vai ser conhecido como Rússia, ela é abençoada pelo Falcão. Por mais que algumas lendas dos Presos de Prata já se dão o nome de Presos de Prata, num conceito de nação, que talvez ainda nem existisse, eles não são entendidos como Presos de Prata ainda. E aí, essas bênçãos e demandas dos espíritos vai só fortalecer esse sentimento de tribo, como eu disse. E aí, os Garou resolvem, porra, tamo aí, beleza, guerreiro de Gaia, o que é que nós vamos fazer? Impergium. Só um detalhe, você acredita que eu já joguei com um cara que ele falava que os lobisomens foram e fizeram o Impergi? Impergi? Não sei, o cara lia assim, velho. O Impergi. Eu tipo, velho, que bosta é essa? O que foi o Impergium? Foi um controle populacional que fugiu que passou dos limites, né, cara? Controle populacional dos humanos. Foi uma grande caçada à raça humana, né? Os lobos, eles invadiram as cidades e começaram a matança. Agora, Gaia já não tinha separado os Hatkin e os Ajaba pra fazer isso? Pois é. Mas aí os Garou falaram assim, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês direito, como, né, a prepotência Garou sempre fez, e falou, então deixa com a gente faz isso aí também. Mas o Impergium, ele tem uma data aproximada, que é mais ou menos na época em que os humanos eles, se tornam uma espécie sedentária, eles se assentam em cidades e começam a produzir excedente de comida e tudo mais. E aí eles criam cidades nas regiões selvagens, né? Os lobisomens já tinham lá a sua ligação toda com a Wild, e eles parecem para os homens nesse primeiro contato como aquela besta da floresta, saca? E aí essa
tensão na relação faz com que os lobisomens caçem os humanos que estão invadindo a Wild. Eu entendo dessa forma, mas isso levado às últimas proporções, né? Eu acho que ali, né, que quando os seres humanos começaram a se assentar mesmo e expandir, né, as cidades, tudo, eu acho que ali rolou um desequilíbrio entre as forças também. E aí, como os Garou, vem naquilo que você falou, Chutes, às vezes eles foram criados, né, desculpa, o Pedro, eles foram criados como uma espécie de contingência, né, estavam lá, sabiam do papel deles, mas ainda não desempenharam. E ao primeiro sinal de desequilíbrio ali, eles falam, tá na hora. Só um detalhe, acaba que as primeiras cidades humanas, elas começam a se desenvolver na época do fim do Império. Ah, é? Mas né, no início do assentamento, talvez. Aham. Quando o homem se tornou Sim. capaz de utilizar ferramentas. Então, assim. uma coisa que eu acho é que talvez, através de uma visão distorcida, eles faziam o Império a fim de fortalecer os homens. Porque esses homens vão ser os nossos parentes, e enfim, nós queremos ser mais fortes. Então vamos matar os fracos para que apenas os fortes se acasalem. Ô Chopos, isso é uma interpretação interessante, mas é bem de um Senhor da Sombra mesmo. Ué, mas o Império é isso, porra. Vão matar o fraco. Por que você vai só matar o fraco? Bem do ponto de vista de um Senhor da Sombra. Vamos fortalecer os parentes. Mas eu não acho que isso teria sido um pensamento assim difundido na nação Garou toda, não. Talvez pela galera que se tornou Senhor da Sombra, Cria de Fenris e Presa de Prata. Mas definitivamente os Garras Vermelhas, o que veio depois a ser os Garras Vermelhas, não concordavam com isso aí, não. Acaba que a criação dos Garras Vermelhas, se eu não estou muito enganado, tem no livro de tributo dos Garras Vermelhas, ela acontece depois do fim do Império. Porque eles querem continuar o Império, porque eles veem que vai dar merda, os caras não vão acabar e falar, então, junta os lobos aqui que... Vamos continuar. Tipo isso. Pois é. E aí o próprio Império, então, se for essa visão, vamos selecionar os mais fortes e tudo, então o próprio Império fodeu com a parada, né? Uhum. Porque já que selecionou os mais fortes... Quando eles montaram suas cidades, né? Pois é. Apenas os mais inteligentes, mais fortes estavam lá. Aí vamos discutir se o Império deveria ter acabado ou não, mas enfim. A gente não ia estar aqui se não tivesse, então... Agora a gente tá falando um pouco aí do Império e das tribos. Qual que foi o papel das tribos no Império? A primeira, na cabeça de vocês, todas elas faziam o Império? Em alguma escala? Em alguma escala sim, mas acho não que... com a intensidade. E talvez não com as mesmas práticas, né? Sei lá, caçar homens pela galera que se organizou depois como filho de Gaia pode ter sido uma coisa bem mais suave. Não chegou matando, sei lá, talvez realocou uma vila de humanos para outro lugar, afugentando eles, sem atacá-los, algo assim. Entendi. Porque as tribos, elas então passam a ter um grande debate sobre a continuação ou não do Império. Acaba que tinha muitos dos grupos insatisfeitos. Então eles debatem a esse respeito. Vamos colocar em dois grupos, vamos fazer uma guerra civil aqui, bem rapidinho. Na cabeça de vocês, quais são as tribos que apoiavam a continuação do Império, das 13? Que apoiavam a continuação das Vermelhas, Crias de Fenris, o Endigo, Fúrias Negras. Peregrinos Silenciosos? Eu não sei, viu, Pedro? Eu também não, mas só pela relação que é traumática para eles com os fantasmas, acho que sei lá. Mas isso ainda não tinha acontecido. É verdade. Pois a gente não sabe o que tem dos Peregrinos Silenciosos naquela época, então tudo vai ser um chute. Os Peregrinos Silenciosos, eles não são de fato nem um pouco Peregrinos Silenciosos como a gente conhece. Eles não estão expulsos do Egito e eles tampouco têm problemas com vampiro. É só em aproximadamente 1800 antes de Cristo que eles são expulsos do Egito. Então, sei lá, difícil demais de dizer isso. Vamos dizer que eles ficaram divididos. Tá, acho que são esses. Eu vou acrescentar aí Senhor das Sombras, que vocês esqueceram. Eu vou tirar as Fúrias Negras. Eu vou acrescentar os Presos de Prata. Se você acrescenta os Presos de Prata, eu acrescentaria os Fianna. Era o que eu ia falar. Eu também acho que os Fianna iriam. Pô, não sei, cara. Acho que eles têm tanto uma ligação com cultura, de uma forma geral, que eles não iriam caçar os humanos. Não, mas é porque os Fianna, eles têm um histórico de seguir bastante os Presos de Prata nas decisões. Eu acho que a coisa ia ser bem polarizada de uma maneira tosca entre tribos nobres e tribos
porra. Baixas tribos, né? Alguma coisa do gênero, entendeu? Sem querer ofender qualquer coisa. Mas, né, obviamente capitaneado pelos andarilhos do asfalto e filhos de Gaia. E vocês sabem como que se dá o fim do Império? Não, eu não sei. Não lembro, cara. É isso. Pô, curioso, não lembro. Tem um filho de Gaia que ele faz um discurso eloquente ou qualquer coisa do tipo. E então, beleza, vamos, né? Acaba que a assembleia final, o conclave final, ele fica bem polarizado. E aí agora, Pedro, você vai gostar disso. Chega um cara e desafia o filho de Gaia. Se eu não tô muito doido, eu acho que ele era tipo assim, o grande herói. Eu quero falar cria de Fenris. Eu acho que eu não tenho certeza disso. Mas o outro lado, eles chegam assim e falam, não, então, beleza, então nós vamos aqui agora partir pra porrada e vamos ver quem resolve. E aí ele desafia, só que o filho de Gaia, ele não luta, quem luta é um portador da luz interior. E aí o portador da luz interior vence o cara. E aí o Império acaba. Uma coisa curiosa que aí eu já mencionei que alguns dos lobos muito insatisfeitos, eles acabam se afastando daquela decisão, eles vão formar os Garras Vermelhas e nessa coisa, você não pode, o então alfa desse grupo, né, quem dá a voz a esse grupo, esse cara dá uma agarrada no peito do cara que falava que ele não pode, que eu não sei da tribo, e mancha de sangue. E tá lá o glifo dos Garras Vermelhas e é daí que eles tiram o nome. É no final do Império, eles passam a ser conhecidos pelas outras tribos como os Garras Vermelhas por causa do evento. Na prova tinha um texto. E qual que é o impacto do Imperium? Qual que é o impacto do Impergi nos humanos? Então, inicialmente, né, controlou ali a população e tal, mas a longo prazo deu no que deu. Selecionou, como você disse, selecionou os mais fortes, os mais inteligentes, e talvez por isso os humanos tenham se tornado essa praga na face de Gaia. E do ponto de vista dos lobisomens, transformou a relação deles com os humanos praticamente impossível. Eles selecionaram os melhores humanos, tornando eles os parentes, enquanto que o resto da população toda de humanos, que é bem maior, sofre de delírio na presença de lobisomens crinos e tem todos os outros problemas relacionados à fuga. Então eles criaram um problema para eles mesmos. Uhum. Era como se antes todos os humanos fossem parentes para os lobisomens, de certa forma, e todos os lobos também. Uhum. Porque não sofriam do delírio. Sim. Era como se os de Gaia ainda estivessem com a luz, e depois eles caem pela burrice da decisão deles. Sim. Criaram uma super bactéria, não tomaram antibiótico de forma correta. Biólogo aí. E aí voltou a infecção mais forte e pronto, acabou. Acaba que, né, a gente tem o delírio, né, que é essa memória ancestral desse tempo aí, enfim, desse tempo que acontece essa caçada aos humanos. E eu vejo uma outra coisa também, que talvez o fim do Império, porque se as coisas tivessem continuado, beleza, mas quando ele acaba, as tribos elas estão muito divididas. E aí você começa um grande problema para toda a nação Garou, que as tribos elas se isolam e vão cada um tratar de seus próprios problemas. Eu vou cuidar dos meus parentes da maneira que eu quiser. Então os meus parentes, eu que sou um Garra Vermelha, os meus parentes são lobos, e nós vamos matar os humanos. Os Senhores das Sombras vão continuar com a prática, de certa forma, com a prática do Império. Vamos, né, aniquila o fraco para só o forte acasalar. O filho de Gaia vê aquilo um absurdo e vamos deixar todo mundo aí do jeito que tá e tal tudo. E essa semente do Império, cara, isso vai, sei lá, até os dias de hoje. Os Garras Vermelhos não gostam da galera por causa disso. Porque hoje, agora os humanos fazem o Império com a gente, eles nos caçam. Então, por quê? Por culpa sua, se vocês acabaram com o Império. Então eu acho que é o grande ponto de virada em todo o cenário da Nação Garou. Não tô nem falando de apocalipse nem nada. Pô, cara, é interessante isso. Eu fiquei viajando aqui, nesse momento em que os lobisomens, no final do Império, que eles se separam mesmo como tribos e passam a perseguir seus próprios interesses, isso vai definir o papel deles até o apocalipse e determinando, de certa forma, até como eles vão deixar de existir, porque tem tribos caindo, né? Uhum. Então a gente pode presumir, eu acho que a gente pode chutar e acertar, assim, só pela lógica da história mesmo, que os Uivadores Brancos, por exemplo, no momento do Império, a atitude deles tenha sido algo ainda mais caótico do que só caçar humanos. Talvez eles tenham sido uns lobisomens malucos que caçava tudo, saca?
e agir como um agente da Wyrm sem ser de fato. Você tá entendendo? E aí é óbvio que já estaria narrada a derrocada dessa tribo, entendeu? Se você for parar pra pensar que eles descobrem um buraco, ah, o inimigo tá ali, então agora nós vamos lá, vamos matar o inimigo, todos nós, se talvez naquele tempo eles entendessem os humanos como inimigos, então era exatamente, não, pega aqueles 3 ali que vão ser parentes e vão matar o resto todo. Vamos fazer uma pilha deles e comer. De novo, são só conjecturas que, né, fazem uma certa lógica pelo que a tribo fez depois. Mas isso é uma coisa que funciona para todas as tribos. Sim. Se a gente sabe mais ou menos o motivo do que as organizou lá no final do Império, a gente vai ver motivos sendo repetido em suas diversas formas ao longo da história daquela tribo, né? O Presa de Prata, que lá no Império decidiu caminhar pela honra e pela liderança e pela pureza e tudo mais, e pela eugenia, fez conduzir a história daquela tribo para sempre. Assim. E aí já preparou o papel do Apocalipse. Vocês acham que o Imperium foi tipo a fagulha inicial do Apocalipse? Foi o que no percorrer todo do tempo gerou o fim de tudo? Cara, eu acho que não, porque você já tinha um problema, né? A Wyrm já tava corrompida, entendeu? Mas você não acha que foi o... Tá, vou tentar melhorar minha pergunta. Você não acha que a forma que a Wyrm fez para começar o Apocalipse foi através do Império? Foi um catalisador ali. Acho que acelerou um pouquinho a chegada do Apocalipse. Sim, mas foi um fator assim, principal, mas que ajudou a acelerar, ajudou. É porque todo o lance trágico do Apocalipse é porque o Apocalipse ele foi gerado pelos próprios lobisomens, certo? Então o que eu tô querendo saber é se o primeiro momento que o Apocalipse tomou curso foi o Império. Eu acho que ele é mais um catalisador. Eu vou nessa daí, eu vou com o dentinho. Mas acho que a coisa já tava... acaba que assim, o fato de ter o Imperium e por consequência a separação das tribos, né, de fato, acaba que isso facilita o Apocalipse. De certa forma, eu acho, né, é curioso, o livro da segunda edição de Lobisomem, dos Senhores das Sombras, da segunda ou terceira, não lembro, acho que é da segunda, ele fala muito sobre os nossos erros. Esse foi o nosso primeiro erro, esse foi o nosso segundo erro, esse foi o nosso terceiro erro. E ele fala do Imperium ser o primeiro erro. Mas da forma como eles entendem, eu acho que se esse Império nunca tivesse acontecido, as tribos elas iam existir, mas elas iam ter uma coisa meio amigável entre elas, sacou? Eu acho que o maior problema foi ele ter acabado da forma como acabou, porque não é aquela coisa assim, todos nós concordamos com isso. Foi tipo, eu te venci, e agora você vai aceitar. Eu estou te impondo isso. Então, eu não quero parecer um defensor da matança generalizada de humanos, não, mas eu acho a forma como ele acaba prejudica a nação Garou. A nação como um conceito de nação. E como o Apocalipse tem a ver com toda essa parada ecológica do ponto de vista mais holístico possível, a gente pode sacar logo ao ler os livros o Apocalipse e o Idade das Trevas, que existe uma diferença clara, mais de questão populacional, como a gente está falando esse tempo todo. E aí, com esse inchaço populacional está muito ligado ao Apocalipse. E então, naquela época do Império, as tribos elas tinham como ainda virar e falar assim, não, eu vou ali pro meu canto, ali na Rússia, ou ali no norte da África, ou na Península Ibérica, qualquer coisa assim, e não vou mais meter com seus problemas, você fica na sua também. Cada um se isolou para percorrer seus próprios caminhos e cuidar dos seus próprios problemas, e até então tudo bem, mas só que ao longo prazo, com inchaço populacional, isso daí não resolve mais problema nenhum, né? Se eles tivessem achado um acordo, porque para piorar depois, né, eu vou pular aqui a Guerra da Fúria nessa linha do tempo, mas depois a população acaba crescendo tanto, os parentes vão crescendo tanto, que os meus parentes vão enfrentar os seus parentes. E aí eu vou comprar a briga dos meus parentes. Então você acaba tendo uma outra cisão, um outro racha na nação. O que pra mim, assim, é foda, né? Tipo, você tá vendo a burrada que tá acontecendo, mas isso é o que faz o cenário de Lobisomem. É uma coisa que eu acho que talvez pudesse ser mais bem trabalhada no sistema do jogo,
que ia ajudar a ter essa noção de como que as tribos lidam, é uma regra sobre território de caça mais ampliada, entendeu? Então, algo mais bem descrito na demografia populacional de Garou no planeta. Porque se a gente tivesse uma noção ainda mais clara de como é que são esses enfrentamentos, essas relações, ia ficar mais evidente a ligação disso com a história lá no Império. Você tá entendendo? O que aquela decisão errada naquele tempo fez com que os lobisomens se separassem no mundo. Se a gente tivesse uma visão mais geográfica de caernes e seitos e mas domínios. Por outro lado, mais. eu gosto disso em lobisomem, né? Vampiro tem aquela coisa, um vampiro pra cada... É uma regra meio da Camarilla, um vampiro pra cada 100 mil e tal. Quando eles falam de quantos lobisomens existem, onde eles existem e tal, quantos caernes existem, o livro sempre fala, quantos você precisar. Você quer fazer um jogo mais heróico, onde talvez seja possível vencer uma guerra? Então tenha muitos lobisomens, muitos caernes poderosos e tal. Se você quer dar esse clima mais de desespero, então reduza esse número. Então, quantos lobisomens existem? Cara, quantos você quiser no seu jogo, sacou? Onde que tem carne, sim, quantos mas... carnes você tiver, quantos carnes você quiser. Eu acho que isso dá uma liberdade muito grande pro narrador. E todo o lore de lobisomem, ele não é baseado em fatos, tipo, comprovados, vamos dizer assim. De certa maneira, é tudo muita especulação, é uma cultura oral, onde eu passo a minha cultura e vou te falar que aquilo é verdade e você vai defender o seu ponto de vista. Então, eu gosto desse tipo de coisa continuar dessa maneira no cenário geral. Entendo, mas é porque não tem uma proposta direta no jogo, uma disputa de caernes, entendeu? Entre as tribos. É sempre Garou contra o Wyrm. Gaia contra o Wyrm, o Apocalipse está chegando e tudo mais. Se tivesse um enfoque maior nas disputas internas entre tribos, eu acho que eles até desenvolveram melhor conforme as edições foram avançando. Mas como eu falei, eu sou um jogador da segunda edição. Eu acho que esse lance de conflitos internos, ele podia ser melhor trabalhado na questão geográfica, pra gente sacar também melhor o que rolou no passado. Isso acontece mais no Dark Ages, né? Isso é mais visível. Então, beleza, tá aí o nosso História Garou 101, né? Vamos ver quando é que vai acontecer o segundo. A gente tem a programação aí na frente, mas a gente não vai falar quando é que ele acontece, pra você poder você ouvinte ter que escutar todos. Agora que nós voltamos à programação normal, né, daqui a 15 dias vocês terão então o Garocast, o segundo Garocast da segunda temporada, o Garocast de número 17. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Final de aula? Manda. Passei? Ranquei a cadeira, velho? Você sabe aquela coisa, né? 6.1 é mérito do aluno, 6.0 é o professor chutou. Não, eu quero saber o seguinte. Eu sou time bom, vida. Eu vou pra final ou eu já passei de uma vez, já ranquei a cadeira? Não, você vai ter que ir pra final, porque eu vou precisar de você no próximo cast. Eu tenho um lema desde a época de escola, que quem passa com 6 pontos bola é mais herói do que quem passa com 100. Porque o cara gostaria de caminhar ali na beirada. A emoção é outra, né, Pedro? É outra. Quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você, né? Então é uma parada do terminando tipo. Com Meet, cara. Porra! Aí foi 100, velho. Tá doido, hein? E vocês acham que eu sou só bonito. Na verdade, ninguém acha isso não, mesmo. Na verdade, não. Então, beleza, galera. Foi um prazer voltar à segunda temporada com vocês. Em breve nos falamos de novo. Um uivo de despedida pra todo mundo. Falou, galera. Mas não teve desafio, cara. Teve durante. Mas tinha que ter aquela pegadinha sinistra. De dividir as tribos lá. Tá. Então tá bom, então. Acontece que como o Garocast, né, da segunda temporada, ele não teve preparação nenhuma de todas as partes, eu acabei esquecendo do desafio. Então estamos de volta. Não acabou o programa. Tá todo mundo passando com 6, mano. Tá até o professor. Foda. A maldição da segunda temporada aí. Voltando de férias, né, cara? Voltando de férias. Todo treinado, né? A galera que só saber de cerveja. Então, o desafio aí agora pra vocês dois e também pros nossos ouvintes, né? Por favor, manda aí as suas respostas pro nosso desafio, quais são as suas impressões.
Bem, o desafio de hoje vai voltar lá a respeito do papel dos Garou na criação. Os Garou agora eles não são mais guerreiros de Gaia. Gaia criou os Garou pra quê? Sendo eles como são hoje. Digo, com as mesmas características e tal. Eu acho que eles então ocupariam o papel dos Hatkin. De disseminar doença? Não, de matar todo mundo. É o botão reset. Trazer o fim. Cara, que difícil. Acho que... Puta que pariu. Eles são heróis trágicos, né? Então, sei lá, a vergonha de Gaia. Os planos dando errados, as decisões falhas e tudo mais. Porra, mas Gaia ia criar o bicho pra ser a vergonha dele? Olha, vou te criar pra você, tudo você fazer ser errado. Isso é um machismo, como eu falei no vergonha início, de Gaia. Como eu falei no início, eu não acho que Gaia criou ela porque necessitava, é simplesmente uma parte do que Gaia é. Eu tenho uma visão panteísta, assim, em relação ao universo das raças metamórficas. Eu não acho que Gaia criou porque precisava de um guerreiro. É a parte guerreira de Gaia se manifestando. Eu acho que ele seria uma força destrutiva, sem freio. E você? Eu achei interessante essa ideia do dentinho. Eu acho que Gaia teria criado os Garou para serem meio... devido à maior proximidade deles com os humanos, para serem os mentores da criação dela, entendeu? Então ela podia criar só os Senhores das Sombras para eles controlarem a humanidade com punhos de ferro. Todo mundo escutando heavy metal e fazer o que a gente manda. Manda pra gente a opinião de vocês sobre qual seria o papel dos Garou na criação. Imaginei agora uma bandeira, sei lá, uma flâmula estilo nazista, assim, com o glifo dos Senhores das Sombras. Todo mundo batendo consciência pra ela. Eu, por outro lado, pensei na capa do Warriors of the Woods. Do Manowar. Tá bom, já vencemos o Garocast. Vamos continuar a segunda temporada, porque já conseguimos infectar o Pedro com o vírus Manowar. Agora sim, o uivo de despedida para todos vocês. Muito obrigado.